Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de bênçãos nessa manhã de sexta-feira. Que Deus venha falar conosco e que essa palavra sirva de refrigério e renovo aos nossos corações, hoje dia 20 de janeiro. E eu quero deixar com vocês uma mensagem, e antes eu peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. E eu deixo sempre disponível aqui embaixo o WhatsApp para o contato sobre os projeto de restauração de relacionamento e de vida, projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo bíblico, e o projeto de mentoria, aconselhamento, através de chamada de vídeo pelo WhatsApp. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato. A palavra de Deus, ela diz assim, lá em 1 Samuel, faremos a leitura no capítulo 23, no versículo de número 29, diz assim a Bíblia: Subiu Davi naquele lugar e ficou nos lugares seguros, no território de En-Gedi. Os homens, durante o pouco tempo da sua existência, os homens de uma forma geral, a humanidade, podemos dizer assim, tem buscado de todas as formas e meios. O ser humano busca encontrar um lugar que lhe possa oferecer segurança, que ele possa oferecer conforto, paz, alegria e, se possível, até uma longa vida. Seria um abrigo seguro, um lugar seguro. Mas, devido ao desconhecimento do propósito de Deus, o desconhecimento da vontade de Deus, o homem é induzido pelas circunstâncias naturais, é conduzido pela matéria, pela carne, por entender que o mundo e o que nele há, ou pensar que pode satisfazer os seus desejos, seus projetos, um puro engano. Mas, infelizmente, a vida do homem é pautada por isso. Esse texto que nós acabamos de ler, que Davi subiu e ficou nos lugares seguros de En-Gedi, ele relata um momento difícil na vida de Davi. Eu já trouxe em diversas conversas que naquele momento Saul não ouvia mais a voz de Deus e agia segundo a inveja, e ele perseguia Davi por conta daquela inveja, por conta daquele sentimento ruim que havia dentro do seu coração, que nutria o coração de Saul. Então passou a persegui-lo com um único intuito, de matar Davi. Com isso ele caçava Davi por todos os lugares. A palavra fala que diante do cerco promovido por Saul, e ele vai até Keila, ele foge de Keila, ele estava o tempo todo igual gato e rato ali, fugindo de Saul. Coube a Davi, diante desse cerco, escolher um lugar no qual ele pudesse se abrigar e abrigar os seus homens e tentar escapar da morte, porque não tinha muito o que fazer. Então, a região onde Davi se encontrava permitia Davi fazer essas duas escolhas. O lugar onde ele estava permitia. Eram duas possibilidades muito claras. A primeira, o deserto de Maom. Davi poderia ir até o deserto de Maom. Em hebraico, essa palavra Maom, ela significa habitação. O deserto de Maom era o mesmo lugar onde Nabal morou. Aquele homem cujo nome significava sem juízo, homem duro, homem maligno. O deserto de Maom tipifica o mundo em que nós vivemos, onde os homens possuem as mesmas características de Nabal: loucos, malignos, perversos, duros de coração, e onde os dias, assim como os dias de Nabal estavam contados para a morte, e aí eu estou falando de morte eterna agora, no mundo os dias estão contados para a morte eterna, porque o homem se distanciou do projeto de Deus. A segunda escolha de Davi era ir até o território de En-Gedi. Também era um lugar deserto, porém possuía uma região montanhosa, lugares onde haviam ali fontes de água em abundância. Era um lugar conhecido pelos seus inúmeros refúgios. Tem um canal que eu gosto muito, que é a Aline em Israel. Ela vai nesse território de En-Gedi e você vê que é desértico, porém tem já algum tipo de vegetação, e é um lugar de cavernas, alto, e tem algumas fontes de água. É muito bonito o lugar. E Davi, ele escolhe ir para esse lugar. Ele escolhe ir para
esse abrigo de Deus, onde ele poderia encontrar ali o refrigério, onde ele poderia de fato se ver longe da lança de Saul, da opressão, da dificuldade. Olha, passar por um momento de provação, todo mundo passa. Eu passo, eu sei que os irmãos passam. Momentos difíceis vêm sobre a vida de todos nós. E quando nós nos vemos encurralados pelas circunstâncias, nós nos vemos diante de duas opções: buscar refúgio no mundo, buscar refúgio na carne, buscar refúgio na razão, buscar refúgio nos atalhos da vida, que era o deserto de Maom, ou subir até Engedi e se refugiar em Deus. Era deserto de qualquer jeito. Era uma região desértica de escolha, porém plana, sem nenhuma possibilidade de se esconder, de se refugiar, que era o deserto de Maom, ou a região desértica de Engedi. Porém ali tinha fontes, porém ali tinha recursos, tinha lugares para se abrigar. Não tem jeito, a gente passa por tribulação, e tribulações a gente passa, todo mundo passa. Isso aí, o homem que conhece o Senhor passa, o homem que não conhece a Deus passa, o crente, o ateu, todo mundo passa. No mundo tereis aflições. Nós temos aflições, nós passamos por dificuldade. Salomão diz que há males que sucedem a todos. Acontece, as coisas acontecem. Só que Davi, ele tinha que passar por aquele período de perseguição, ele tinha que passar por aquele período de provação, onde Saul ali o perseguia. A grande decisão dele não era se ele iria passar ou não. Aquilo não era opcional. Não era opcional, como não é opcional para nós. Nós não podemos decidir se vamos passar ou não por uma luta. Quem dera se pudéssemos, né? Pudéssemos escolher não passar. Então a grande decisão dele era como ele passaria por aquele período. Exposto, vulnerável, ali no deserto de Maom, sem recursos, onde certamente a morte viria cedo ou tarde, quer fosse pela lança, pela espada de Saul, quer fosse pela morte de sede mesmo, porque não tinha, era um deserto. Era um lugar onde certamente ele não ia conseguir sobreviver com seus homens. A outra opção, Engedi. Também era deserto, porém todos os recursos necessários para que ele atravessasse aquele momento de dificuldade. Então Deus hoje ele propõe para você Engedi. Talvez você esteja trilhando Maom. Talvez você esteja vivendo um deserto sem recursos. Deus quer te tirar dessa situação e te levar a um deserto com recursos. Um esconderijo na presença dele. Um abrigo diante dele. Onde todos os meios ele te dará, onde todas as condições ele te dará para que tu possas atravessar, né, esse momento de dificuldade, para que tu possas vencer essa batalha que você está travando. É uma decisão, é uma decisão sua, é uma decisão minha, é uma decisão nossa, nós que escolhemos ou não. Então, entre o deserto de Engedi e o deserto de Maom, escolha o deserto de Engedi. Escolha o abrigo, escolha o refúgio, escolha o refrigério, o renovo, a provisão, e de Deus virá para você. Tenha certeza. Que Deus te abençoe nessa manhã de sexta-feira e seja um dia abençoado. A paz do Senhor Jesus.